Fala galera, aqui se liga no Bate-Bola com Cadu, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje estamos aqui para um vídeo reflexivo nesse canal, hein? O modelo de vídeo de hoje vai ser bem diferente, porque a gente vai falar não sobre determinado clube, determinado jogador, determinado técnico, não é para ensinar torcedor a torcer, não é isso. A gente vai pegar um tema que é muito presente no futebol e fazer uma análise mais profunda sobre esse determinado assunto. E hoje vai ser sobre a paciência. Será que a paciência ela virou um defeito no futebol? Você anda tendo paciência com o seu time? Deixa aí nos comentários. E para você que é novo, já se inscreve no canal, vai valer muito a pena se você deixar o seu like para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas. E se você gostar, obviamente deixa aí sua opinião nos comentários, tá certo? Bom, por ser o primeiro vídeo que a gente faz nesse modelo assim, eu escolhi esse tema porque ele é muito presente, né? Porque eu não sei se você aí já percebeu, mas a forma como nós consumimos esse esporte tão apaixonante, ela é muito diferente da forma que a gente consumia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Acho que a pandemia é o grande marco de quando as coisas elas começam a ficar mais instantâneas. Você já percebeu que hoje em dia você tem notícias do seu time quase que em tempo real, cara? Você pega lá o seu celular, entra na aba do seu time, você sabe o jogador que treinou, que não treinou, com quem está negociando. Você sabe todos os bastidores do seu time, tem as TVs de clubes também. E o setorismo cada vez mais em tempo real. A gente consome futebol de uma maneira totalmente diferente do que alguns poucos anos atrás. Isso influencia até na mudança do nosso comportamento, né, como torcedor, como de certa forma espectadores, né, do futebol brasileiro. Isso muda bastante a nossa perspectiva, analisando o jogo. E com a ampliação desse instantâneo, né, da coisa na hora, a gente obviamente também se amplia nos resultados. A gente quer resultados na hora, a gente quer que o nosso time vença, traga as vitórias, a gente quer aquilo de imediato, de certa forma. Isso não é coincidência, é óbvio que tem sim uma correlação com o advento das redes sociais e tudo mais, o torcedor mais próximo, a cobrança mais próxima. Isso aumenta, de certa forma, a impaciência e queremos resultados mais rápido possível. Mas você já parou para perceber também um outro ponto? O futebol ele virou quase um termômetro emocional, né? A gente não está mais analisando o jogo, a gente está quase que reagindo a ele. É o nosso termômetro emocional, das nossas emoções. Por exemplo, se o time perde 3 ou não ganha 3 jogos, empata 2, já vira uma crise. O técnico já é burro, né, como a gente fala. Se um jogador da base entra e não corresponde, ele já não serve mais, fecha a base do meu time, que não serve para mais nada. Virou muito assim, né, o 880. E como dizem, né, é aí que mora o perigo. É aí que a gente está cada vez mais estimulado a ter essa impaciência. Por quê? A crise ela vem demais, né? A gente tem que falar isso, né? A crise, a notícia ruim, ela gera mais cliques. Isso é um fato. Então, nesse ambiente de rede social e tudo mais, a crise está cada vez mais presente. A gente meio que banalizou a palavra crise, né? Meu time perde 3, ele já está em crise. Não é assim, né? Crise institucional é o que está, por exemplo, vivendo São Paulo, que está tendo investigação da polícia. Crise institucional é o que está vivendo o Botafogo com a questão da SAF. E não necessariamente o clube estar em crise institucional quer dizer que ele vai estar em crise em campo, né? O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil vivendo uma crise institucional, o presidente sofrendo impeachment e tudo mais. Mas é um ponto interessante, como que a crise e a notícia ruim ela vem demais, isso gera mais revolta no torcedor, mais imediatismo, e tudo isso é um ecossistema, né? Porque o torcedor ele não se molda sozinho, ele teve uma influência por trás dele. O futebol é todo um ecossistema por trás que faz moldar ali o comportamento do torcedor, né? A personalidade do torcedor, seja em cobranças, seja em elogios. E é triste, né? Porque muita gente lucra com a crise, né? Muita gente lucra com a crise, com esses cliques. E, infelizmente, dirigentes do futebol brasileiro aprendem a lidar com esse ecossistema. Também aprendem a lidar com isso. Entende como que funciona todo esse meio comunicacional, com esse sistema, de certa forma, que gera todas as reações. Os dirigentes sabem lidar com isso, começam a se filtrar também e dar suas manobras, né? Opa, vou tentar jogar essa notícia aqui, vou jogar aquilo ali. Então, eles também já sacaram como que funciona e começam a jogar esse jogo. E, novamente, infelizmente,
o torcedor ele começa a ter alvos fáceis. E não por culpa do torcedor. Ele é estimulado a ter esses alvos fáceis. E a gente pode citar vários exemplos, né? No futebol, talvez o maior alvo fácil seja o treinador, né? A gente tem no futebol brasileiro uma rotatividade absurda de troca de treinadores. Absurda mesmo. Sempre vai estourar a bomba no colo do técnico, né? Mas já a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da troca de técnicos. Mas entendem como que muitas das vezes a palavra projeto ela fica só na teoria? Todo mundo quer que o seu time tenha um projeto profissional, mas ninguém vai ter paciência para isso. Mas quem que causa tudo isso? Também pode ser o dirigente, né? Aquele dirigente que está sempre falando em projeto, sempre em reconstrução, mas o torcedor não está vendo bulhufas nenhuma, e aí vem impaciência mais do que justificável, né? Pô, você está prometendo, não está vindo nada, né? Entende? Então tem esse outro lado da moeda também, né? Dirigentes que usam essas palavras, esses termos, como amuletos, né? Só para justificar e causar uma impaciência ainda maior no futuro. E aí que a gente chega no ponto central aqui da discussão. Será que os nossos alvos são os alvos corretos ou são os alvos fáceis que foram estimulados para a gente cobrar? Por exemplo, um jogador da base. Um jogador da base, quando ele estreia ali na equipe profissional, ele tem, sei lá, 17, 18 anos. Ele surgir com uma ilusão, uma falsa ilusão que foi vendida à torcida, de que ele será a salvação, ele será o novo craque. Isso está correto? Porque o jogador vai lá, apresenta 3 jogos ruins, a torcida já vai detonar. Pô, enganação, não serve para nada, meu Deus, é um bagre, enfim. Mas quem que estimulou tudo isso? Isso é correto? Um jogador com 17, 18 anos ter que subir profissional com o fardo de ser o craque, de ser a salvação, ser o definidor daquela posição ali em campo? Isso está errado. Isso está errado, porque o jovem, obviamente, ele vai oscilar. Isso não é natural. Não vai surgir um Neymar no futebol brasileiro a cada ano. Isso é impossível. Não surgiu nenhum outro Neymar já faz o quê? 17 anos. Então, assim, calma. Vamos com calma nesse processo. Mas aí o erro, ele está por trás. Está na gestão daquele time. Sou obrigado a citar, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras talvez seja hoje o melhor exemplo em categorias de base no país. Isso por quê? O Palmeiras tem um trabalho fantástico do João Paulo, coordenador ali da base do Palmeiras, porque o Palmeiras hoje revela muito bem e vende muito bem, mas tem um processo por trás. Isso porque a gestão do time profissional, ela também é correta. O time do Palmeiras, o time profissional mesmo, ele está sempre brigando por títulos. O Palmeiras tem um grande time. Nos últimos anos, o Palmeiras esteve envolvido em tudo. Então, o jogador da base que chega ao time profissional, ele não chega com essa pressão. Ele chega já num time montado, num time qualificado. Ele vai até ter um desempenho melhor. Não é que ele vai virar um craque, mas a paciência da torcida vai ser maior. Ele não vai entrar com aquela alta pressão de ter que ser o craque, o salvador. Não. E isso vai ser bom para o próprio Palmeiras, que vai poder revelar mais jogadores, colocar mais jogadores em campo e serem vendidos por um valor extraordinário. É isso. Às vezes, um jogador do Palmeiras das categorias de bases que vai surgir lá, ele seja nota 6, ele vai ser vendido mais caro do que um jogador nota 8, 9 de um outro time com a gestão em crise que está vendendo tudo no desespero e tudo mais porque precisa vender um jogador da base para repor, para ganhar grana, para pagar salário de jogador astronômico que não deu certo. Entende? É um outro nível de pressão que vai ser ruim para o jogador e para o clube também. Está sendo vendido ali um jogador que poderia render muito mais, mas aí que está. A gestão não é profissional. Então o jogador ele tem que entrar num ambiente de crise para resolver a situação. Está errado. Não é o papel da base salvar, não. Não é não. Não mesmo. Não mesmo. Mas aí o dirigente vai querer que o alvo não seja ele. Ele vai estar sorrindo quando vê a torcida lá vaiando o moleque, falar, você é um perna de pau, tá. Sendo que o problema é ele, né? Os processos que ele criou e foram queimados todas as etapas, né? Esse é o problema, né? A raiz do problema, que muitas das vezes a gente infelizmente não enxerga justamente por causa desse jogo por trás, né? A superficialidade dos alvos. A mesma coisa serve para os técnicos.
Um técnico de futebol aqui no Brasil, ele é quase um sobrevivente, né? Porque o tanto de trocas que tem em todos os times praticamente é um negócio surreal. Nessa questão dos técnicos, eu penso o seguinte: eu acho que, primeiro de tudo, o técnico tem que ser contratado pelo dirigente com convicção. Convicção no sentido de o dirigente foi lá, analisou esse técnico, tem o perfil do meu time, vai dar certo, fez bons trabalhos aqui, se encaixa, uma análise detalhada ali com o sistema de scout e tudo mais, todo um departamento de futebol por trás. Tenho convicção. Você teve convicção para trazer, você tem que ter convicção também para manter, para dar tempo ao treinador. Porque senão sua convicção é muito rasa, né? Com todo respeito. Porque obviamente o torcedor em algum momento ele não vai fazer essa análise assim profunda, não, ele quer resultados. Então vai estourar a bomba no técnico mesmo, que já é uma cultura do futebol brasileiro. Sempre foi assim. Só que e aí, cadê a convicção de quem trouxe? Se um técnico do seu time, pensa comigo, já fez bons trabalhos em outros times, ele chegou, você falou, pô, esse vai dar certo no meu time. E o seu time já trocou de técnicos trocentas vezes nos últimos meses, nos últimos anos, enfim. O problema não é o técnico. O problema é a estrutura do seu time. É quem está por trás, é quem está comandando, é a gestão profissional do seu time que sequer talvez seja profissional, né? Talvez o profissionalismo ali é o que está faltando. Mas é o que eu estou falando aqui desde o início do vídeo, de alvos fáceis. O técnico, o jogador da base, um jogador também, talvez numa situação específica, talvez ele seja um alvo mais fácil. Eu até acho que na questão dos técnicos, não sou aqui hipócrita de dizer eu tenho que dar tempo, 1 ano, 2 anos para o técnico. Não, eu acho que assim, o treinador de futebol, eu vejo a mudança como necessária quando você já não vê mais perspectiva nenhuma. Você vê, pô, esse trabalho aqui fracassou, não tem como mais. Qualquer pessoa que vir aqui agora vai ser melhor que esse treinador. Ele não está rendendo mais nada, o time só está piorando com ele. Aí sim, eu acho que é válido a troca de treinador. E a gente sabe ainda que aqui no Brasil tem algumas peculiaridades, né? Treinador que é derrubado pelo elenco, treinador que briga com o dirigente, tudo isso, né? Nessa cultura do futebol brasileiro em troca de técnicos, né? Prestem atenção nesses dados aí na tela. Aqui no futebol brasileiro, o Abel Ferreira é o técnico mais longevo. Está no Palmeiras desde 2020. Olha o tanto de técnicos que já passaram pelos outros times brasileiros. Mas agora eu trago 2 dados um pouco espantosos. Pegando um projeto top de um time totalmente reconhecido pelo profissionalismo no futebol mundial, que é o Liverpool, a equipe inglesa atual campeã da Premier League, nos últimos 30 anos trocou de técnico apenas 8 vezes. Isso mesmo, apenas 8 trocas de treinadores. Agora fazendo um paralelo com 2 equipes brasileiras, o Vasco, nesses mesmos últimos 30 anos, trocou de técnico simplesmente 55 vezes. Olha essa diferença absurda. E agora, olha um dado do lado santista. O Santos, nos últimos 5 anos, já trocou mais vezes de técnico do que o Liverpool trocou em 30 anos. Nos últimos 5 anos, o Santos já teve 13 treinadores. É surreal esses dados e demonstram bem essa cultura do futebol brasileiro na dança das cadeiras dos treinadores. Acho que falta convicção por parte dos dirigentes e, ao mesmo tempo, eles impõem essa impaciência, né? Porque para eles é favorável. Eles vão ficar ilesos das cobranças, né? Quem vai ser cobrado mesmo é o técnico que está ali. Mas o dirigente, que pode tentar contratações que talvez nem foram aprovadas pelo técnico, ele fica ali, ileso na situação. Então isso é muito comum há anos no futebol brasileiro. Nessa questão da paciência, será que ela virou um defeito e tudo mais? Eu acho que está muito mais no sentido de a gente, como torcedor, a gente como amante do futebol, na hora das cobranças, e as cobranças elas são necessárias, a gente deveria almejar o alvo correto, o alvo certo, né? Porque se tem um dirigente que está falando muito em projeto, muito em profissionalização, mas não está entregando nada, ele tem que ser cobrado. Mas aí não tem como a gente também pedir racionalidade, pedir razão ao torcedor que às vezes está sendo enganado há anos. Não tem como você pedir isso. Às vezes o torcedor está sendo ali iludido, enganado pelos dirigentes há anos. Aí quando ele já disputa a palavra projeto profissional, ele diz, eu não quero. Eu quero imediato, eu quero resultado agora. E não tem como culpar o torcedor, ele está sendo enganado há anos. Há anos. Não tem como pedir racionalidade a esse torcedor. E isso é o ecossistema do futebol.
às vezes não irmos nos alvos corretos primeiramente, e lá na raiz do problema, não no alvo fácil, no alvo superficial, vamos na raiz, o que está gerando esse problema? A gente não ir nela, não ir nessa raiz, acaba causando depois uma erupção gigante, e aí já foi, né? E aí sim a gente vê o clube fadado a uma crise. Eu acho que dirigentes, presidentes de clubes, já passou da hora de as cobranças serem direcionadas principalmente a eles. Principalmente a eles. Não estou falando de cobrança de vandalismo, não é isso. O torcedor não pode normalizar um time que seja a sua instituição grande, gigante, passar anos só sofrendo e aquilo ser normalizado, né? A banalização da derrota, isso não pode acontecer, né? A banalização do fracasso. E quem tem que ser cobrado são quem está no comando, dirigente, presidente, enfim, é isso. É a alta cúpula ali, né? Então toda essa polarização que existe no meio do futebol, de, por exemplo, o meu goleiro é o melhor goleiro do Brasil, aí ele vai lá, falha, não vale nada, bracinho de dinossauro. O meu jogador camisa 10 é um craque, aí vai lá, ele faz uma partida ruim, ele já vira o bagre. E assim vai sendo, o técnico é um gênio, ganhou um clássico, é um gênio e tal, depois perdeu 2 seguidas, é um burro completo, não serve mais, tem que ser demitido. Bom, então me parece que o torcedor, mais do que impaciente, o torcedor tá cansado, né? O torcedor ele já tá meio que exausto na maioria das vezes, né? A gente fala muito de Flamengo e Palmeiras, e essas torcidas, às vezes a gente vê algumas coisas, torcidas mimadas, que ganharam ali e continuam cobrando. Não, mas se o time tá lá no topo, chegou, parabéns. Mas para sair dali é fácil. Por isso que as cobranças são necessárias, né? Tem que continuar cobrando pela excelência. Tem que continuar cobrando para o time não sair do topo. Porque se sair, é muito fácil depois com discursos de banalizações de derrotas, você vai se acostumando com fracasso, e aí depois é tarde demais. Então, eu acho que as cobranças, a profissionalizações de clubes, cobranças a clubes já profissionalizados continuarem lá no topo, são mais do que necessárias e justas, de certa forma. Bom, chegando já na reta final desse vídeo, me parece que no futebol a paciência ela é uma análise muito mais profunda, né? Igual eu tentei fazer nesse vídeo. Você pode deixar aí o seu comentário, a sua opinião, mas me parece que a paciência ela acabou virando um discurso e não um comportamento como deveria ser, né? E por N fatores, e na minha opinião até mais por culpa de quem está por trás, né? De quem são os dirigentes, os chefões nesses ecossistemas do futebol. Então eu deixo aí uma pergunta para você, né? Você acha que a paciência ela virou uma virtude ou quase uma utopia hoje em dia no futebol brasileiro? Deixa aí a sua opinião. Se você gostou desse estilo de vídeo, também deixe seu comentário. Se inscreve no canal para mais vídeos de opiniões como esse. E claro, deixe o seu like para o vídeo chegar em mais pessoas. Tudo certo? Então em breve também novidades, teremos aí conteúdos especiais sobre alguns temas no futebol, como os mini documentários que vocês verão aí. Beleza? Valeu, um grande abraço. Tchau!